Meus amigos, hoje nós iremos falar no nosso programa a respeito do direito do consumidor. E para esclarecer esse assunto, recebemos o advogado Rosinaldo Mendes, secretário-geral da Comissão de Defesa do Consumidor, que está conosco a partir de agora. Seja muito bem-vindo, é um prazer recebê-lo aqui em nosso programa. Inicialmente, meu querido, eu gostaria de dizer que é um prazer receber um representante dessa comissão tão importante da OAB aqui em nosso programa. Seja bem-vindo. Muito obrigado, boa tarde a todos. Realmente é muito propício o tema hoje, né? E eu agradeço o convite. Eu que sou secretário-geral da Comissão de Defesa do Consumidor, da qual nós temos o presidente, doutor Hugo Passos, e nós estamos sempre levando informações ao consumidor dos seus direitos, falando do papel da OAB frente à sociedade. E eu queria aproveitar aqui, Oswaldo, lhe pedir licença. Fique à vontade. Para falar sobre o trabalho da OAB perante a sociedade, né? Nós sabemos que a OAB ela é não só uma entidade de classe, mas nós estamos dentro da Constituição Federal com munus públicos, ou seja, nós prestamos um serviço público. Correto. E dentro desse munus público nós trazemos à população informações sobre os seus direitos, lutamos pelos seus direitos, nós inclusive temos comissões que representam junto ao Poder Legislativo, tanto estadual como federal, propondo alterações nas leis dos consumidores para proteger mais ainda. Dentro dessa esfera, dessa proteção, nós não temos poder de polícia, mas nós temos, como representante de classe, como representante da coletividade, nós temos a garantia de poder ajuizar a ação civil pública, para que defenda os direitos da coletividade. Em especial, nós fazemos isso em conjunto. Geralmente, nós trabalhamos em conjunto com o Ministério Público, com o PROCON. Nós geralmente fazemos fiscalizações junto com o PROCON. E, recentemente, nós tivemos, junto à MOB, para tratar dos direitos daqueles consumidores da travessia. Claro. Tivemos junto. Então, assim, a OAB ela vai além da entidade de classe. Nós prestamos um serviço público, realmente, de fiscalização e de oferecimento ao cidadão que busquem. A OAB, inclusive, pode receber denúncias. Nós, lógico, nós não temos poder de polícia, mas ao receber a denúncia, nós buscamos os órgãos de proteção e buscamos a parceria com o Ministério Público, com o PROCON, e podemos agir em conjunto, né, em prol da coletividade. Falo aqui, desculpe, Pois não. Doutor Tiago, que é o nosso presidente, a casa é aberta a todos, falo aqui em nome da OAB e creio que é propício, porque esse assunto dos combustíveis deve ser um problema muito sério que nós temos que enfrentar agora. Porque, doutor Rosinaldo, sempre nós tivemos aqui aquela história de que não, nós temos aqui uma formação de cartel. Sempre alguns órgãos, alguns entes, né, de poderes, representantes do povo, levaram essa questão que nós temos aqui, essa questão da formação de cartel, que nunca ficou assim muito bem claro, muito bem estabelecido, muito bem definido qualquer tipo de crime nesse sentido. E ao longo dos anos a gente vive essa situação de termos um combustível, de certa forma, alto, um valor muito alto, para o padrão econômico do povo aqui de São Luís e até do estado do Maranhão. No interior do estado o preço do combustível é muito mais alto. E como a OAB também pode entrar nessas discussões, pode contribuir com a sociedade? Pois bem, é interessante, por exemplo, nós participamos desses debates anteriores, inclusive nós participamos de audiências públicas na questão da energia, que foi um problema de 2017 para cá, nós tivemos vários aumentos da conta de energia elétrica, e esses debates de audiência pública eu até convido a população a participar, porque nós, representantes da coletividade, órgão de proteção e defesa do consumidor, Ministério Público, nós podemos agir. Mas se a coletividade estiver presente, porque é o consumidor que paga a conta. Como é que funciona? Pessoal, para que fique bem claro, nós temos o ICMS de 30,5% sobre o combustível. E isso, pessoal, como é que pode ser feito para resolver isso? Cobre do seu parlamentar que você elegeu, que ele apresente um projeto de lei para redução do ICMS estadual, porque o governo federal tem lá os seus impostos que ele cobra, mas o estadual tem um dele que a Constituição Federal diz, tem independência e autonomia tributária para legislar sobre o direito tributário. Então, isso só pode ser resolvido através da Assembleia Legislativa, através dos representantes do povo, para que se apresente um projeto de lei para alterar o ICMS local. Isso é com eles. Como é que o consumidor pode fazer? Infelizmente, o consumidor se torna refém de uma política tributária
que nós não conseguimos resolver isso só com fiscalização, só com debates públicos. Nós temos que resolver com legislação para redução. Correto. Imagina, já tem o imposto federal e o estadual chega com 30,5%. A conta de energia, nós temos hoje um tributo também muito alto. Então, o consumidor final é que paga tudo. E aí, mais ainda, como você falou, como é que nós vamos provar se isso é cartel ou não? Mas, de certa forma, eu posso falar isso porque eu já participei de fiscalização dos postos. O dono do posto, ele prova de forma muito simples. Ele apresenta a nota fiscal de compra. Correto. E apresenta os impostos lançados local. E aí ele apresenta a planilha de custos deles e mais a planilha com a margem de lucro. Ele apresentando esses requisitos, é analisado pelos órgãos competentes. Se estiver dentro da legalidade, não há o que se falar em cartel, tem que ver. Então, é todo um conjunto de fatores que leva para um preço final. Agora, a política de combustível, se eu não me engano, vem muitos anos que já vem com essa, chama-se câmbio flutuante, ou seja, não há uma predominância de um valor fixo. E isso é complexo. Até os melhores economistas, para explicar isso, se torna muito complexo. Eu ainda digo que a redução de impostos ainda é a melhor forma de reduzir o preço do combustível. Por quê? Porque nós temos uma sobrecarga muito alta. E é até contraditório, porque nós temos um Estado relativamente pobre, segundo o IBGE, e pagamos o imposto mais alto. Só para fazer uma comparação, nós temos ICMS de mercadorias. Perfeito. Varejo, 18%. Estado do Maranhão, 18%. Estado de São Paulo, 7%. Tocantins, 12%. Então, é uma disparidade muito alta. É desproporcional, É desproporcional desigual. para o poder aquisitivo da população. Então, é preciso que o poder público, com seus representantes, tome a frente para dizer assim, poxa, eu fui eleito para representar o povo. Mas então, esse povo está sofrendo o quê? Qual é a dor desse povo? Que dor eu tenho que curar desse povo? No momento está sendo a dor do bolso, né? Que está saindo muito caro. Muito caro. Então fica aí esse pedido, né? A exemplo, vou tratando apenas de uma forma, por exemplo, do que foi feito com relação a essas reuniões que aconteceram para tratar da mobilidade no tocante aos ferryboats. Hoje, os motoristas de aplicativos, trabalhadores, pessoas que estão se sentindo lesadas com esse preço do combustível, foram para a porta da OAB, como tentaram aqui o Palácio dos Leões, tentaram ir à Assembleia, mas eles encontraram um ambiente melhor na OAB. A OAB poderia propor, poderia convidar a Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão para conversar pelo menos algo em torno dessa questão tributária? Olha, como eu estava numa reunião lá em Ribamar, eu não acompanhei a ida dele lá na porta da OAB, mas eu acredito, conhecendo o doutor Tiago como eu conheço, eu não tenho dúvidas que o doutor Tiago imediatamente vai tomar as providências. Por quê? Porque a OAB ela pode marcar audiência pública para debater o tema. E ela pode fazer o convite para os órgãos responsáveis e os gestores responsáveis para isso. Nós já fizemos isso, por exemplo, na questão dos empréstimos consignados. Sim. Tivemos audiência pública na OAB. O resultado, tivemos uma atuação junto ao Poder Judiciário que trouxe um resultado bem positivo em relação à proteção do consumidor. E se a OAB recebeu toda essa pessoa que foi lá tratar desse assunto, eu afirmo com todas as letras, o doutor Tiago é muito competente à frente da OAB, vai tomar as providências de chamar o poder público para conversar, para dialogar. Lembrando que nós temos hoje um slogan na OAB, que a OAB é a casa de todos. Então, a OAB, ela representa a coletividade. Constitucionalmente, nós temos esse munus. Nós representamos a coletividade. Nós temos várias comissões. Comissão de Interesse Difuso e Coletivo, que acredito que, junto com a do consumidor, é desse caso. Pode atender também. Também esse caso. Comissão do Consumidor e várias comissões. Junto dessas comissões, nós representamos a OAB em várias esferas. Tá? Creio que logo, logo, vocês terão uma nota do doutor Tiago explicando quais providências foram tomadas em relação a essa busca que foram lá em prol dos direitos do cidadão, né? Aproveitando a sua vinda aqui no nosso programa, como é que está o andamento das discussões com relação à mobilidade no tocante ao ferryboat? Como é que está essa situação? Nós tivemos já 3 encontros, na verdade, com o presidente da MOB. E o nosso principal problema lá, frente à MOB, é que nós temos 2 operadoras, né?
E o que é que acontecia? Tinha questão de horários, não se cumpria com alguns horários, nós tínhamos divergências de venda de passagens, especificamente colocaram preço diferente de venda na internet, com preço diferente no câmbio local, e a disparidade era muito, apesar da legislação permitir isso, mas a disparidade era muito grande. Então, nós tratamos desse assunto e tratamos também do assunto de quem compra pela internet, que quer reservar o seu horário sem ter que estar indo para a fila. E o que é que acontecia? Lá nos ferryboats chegam aquelas pessoas que vão aventurando chegar lá e entrar. Correto. Nós priorizamos, olha, quem reserva, quem compra e está pagando, tem o direito de chegar no seu horário e entrar normalmente. Os órgãos competentes, as empresas operadoras não podem colocar na frente alguém que não reservou esse seu horário. Então, nós estamos dando prioridade para aquele consumidor que pagou e tem o direito de cumprir com o contrato, ou seja, ele tem o direito de fazer a viagem. Correto. E também tratamos da segurança, porque nós tivemos episódios... Muitos, né? Episódios de embarcações aí que não têm condições de estar trafegando, estavam fazendo o transporte e colocando em risco a população. O Código de Defesa do Consumidor ele é bem claro. Aquela prestação de serviço que se propõe, ela deve observar principalmente o risco em que se coloca o consumidor. Por quê? Porque nós defendemos na Constituição Federal o risco do bem maior que é a vida. Correto. Então, o consumidor não pode ser exposto a riscos. Só a simples exposição a risco já gera ao consumidor o direito de pedir indenização por isso. Perfeito. Doutor Osnaldo, no Maranhão nós somos bem representados com relação a órgãos de defesa do consumidor, no tocante à atenção para com as demandas? Veja bem, eu tenho contato direto com os representantes do PROCON, nós temos contato direto com o Ministério Público também. O Ministério Público, inclusive, ele, assim como o PROCON, o Ministério Público ele recebe demandas de coletividade também. Promotoria do consumidor, né? A doutora Lítia Cavalcante, o doutor Carlos Augusto são os promotores, o doutor Nacô, que é do consumidor também. Eles estão sempre disponíveis para auxiliar as demandas coletivas. O PROCON, que é um órgão estadual, é até interessante esclarecer para a população, o PROCON é um órgão estadual que ele tem autonomia para fiscalizar, para punir, para aplicar sanções, só que ele é um órgão estadual. Então, o PROCON ele não tem autonomia para discutir o imposto. Ele tem um poder de polícia para finalidade de fiscalização, punição e tratar de proteção ao consumidor. Perfeito. Receber demandas coletivas e também individuais. A questão do preço do combustível, o que os órgãos de fiscalização, como o PROCON, o Ministério Público, vão fiscalizar? Se aquele preço que está sendo praticado está dentro da legalidade, se não há abusos. É isso que se fiscaliza. Perfeito. Por quê? Porque a legalidade estando sendo cumprida com preço de compra, preço de revenda e a planilha de custos que se apresenta está dentro da legalidade, não há o que o PROCON possa fazer a não ser através da Assembleia Legislativa para alteração de lei de ICMS. Infelizmente é isso. Vai se buscar, como a gente já viu em situações anteriores, onde o Ministério Público e o PROCON, em conjunto com a OAB também, fiscalizam se há ou não cartel. Por quê? E aí, Oswaldo, fica uma curiosidade. Como cidadão, como advogado, fica uma curiosidade. Quando há redução de preço, a demora demais chegar na bomba. Mas quando há aumento, é automático. Então, tem alguma coisa errada aí. Pode ter, né? Por quê? Porque tem estoque. Aquele estoque tem um preço anterior. Ele foi recebido num preço anterior ao aumento. Entendeu? Né? Então a gente tem que observar essas coisas. Então, mas se a redução demora a chegar, por que o aumento chega tão rápido, né? Então é preciso fiscalizar esse... Às vezes quando a redução chega já tem um aumento. Já aumentou de novo. Então, assim, é preciso, e aí eu deixo aqui uma opinião pessoal, não tem vínculo nenhum com a AB, é preciso que o gestor público que foi eleito para representar o povo, ele se preocupe com o povo. Perfeito. Doutor, muito obrigado pela sua participação no nosso programa. Obrigado. Agradecer ao telespectador. Muito obrigado pela presença aqui. Muito honrado. Muito obrigado.